Olá, meus queridos, estamos de volta. E a aula hoje é uma aula voltada para a correção da atividade avaliativa de vocês, que vocês fizeram lá no Classroom, né? Semana passada. Então a gente vai fazer aqui uma correção com vocês, para tirar aí todas as dúvidas que possam ter ficado, né? Então vamos lá. Primeira questão, um total de 15 questões, então a gente começa agora. As cidades e estados, base da organização política que caracterizou o povo grego. Primeira questão, ela está pedindo o conceito de cidade-estado. A cidade-estado significava o quê? Cidades independentes, com poderes independentes, com organização e administração independente. Então, o povo grego ele se organizava de uma forma independente, não existia um poder centralizador. Então, entendendo o conceito de cidade-estado, a gente vai para os itens. Mantinha uma política comum? Não, porque cada um tinha a sua independência. Eram politicamente independentes, pronto, item correto, item B. Possuía princípios religiosos antagônicos, diferentes, antagônicos aqui no sentido de cada um ter uma religião, e eles tinham uma religião única, que era o politeísmo. Possuía uma organização econômica solidária. A questão econômica também era independente, cada tinha a sua forma e os seus principais produtos, enfim, tinha a sua organização independente, política e economicamente também. Segunda questão. Atenas foi considerado o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar que item A. Era baseado na eleição representante para as assembleias legislativas, que reuniam uma vez por ano na Ágora e deliberavam sobre os mais variados assuntos. A eleição ela era direta, ela não tinha essa representação para o legislativo. A eleição acontecia de forma direta. Tem B. Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade. Item correto. Isso mesmo. Então, o conceito de cidadão na Grécia era um conceito que reduzia a participação bastante da população. Item C. Os estrangeiros e mulheres, vamos para cá, os estrangeiros, mulheres maiores de 21 anos podiam participar. Não, elas não podiam participar livremente das decisões tomadas na Assembleia. Item D. Era erroneamente chamado de democrático, pois negava a existência de representantes eleitos pelo povo. Na verdade, o que acontece nessa questão aqui é o termo democrático, mas não era que os outros povos eles não chegassem ao poder. Então, quem era escolhido definitivamente era uma escolha pelos que eram considerados cidadãos, mas o questionamento não é da pessoa que ter sido eleita, a pessoa que era representante, não ter sido eleita por grande parte da população, que seria, né, atenderia aí o que a própria democracia reivindica, né, que é a participação maior da população. No caso, o problema não era com o representante, mas sim com a forma de que outras pessoas, mais pessoas pudessem participar dessa decisão. Terceira questão. Na polis grega e no Império Romano, o trabalhador escravo esteve na origem das grandes realizações, podendo-se afirmar que, tanto na Grécia como em Roma, eram instrumentos vivos participantes da vida política. Nós estamos falando nessa questão de escravos. É um tema que eu falei bastante nas outras aulas. Como era o escravo em Roma, como era o escravo na Grécia. E aí a questão pegou tanto na Grécia como em Roma. Então vamos entender. Tanto na Grécia como em Roma eram instrumentos vivos de participação na vida política. Então as pessoas escravizadas, elas não tinham participação na vida política. Vamos retomar para o termo escravizados. Não eram escravos porque ninguém nasce escravo. Então foram pessoas escravizadas. Vamos para entender o conceito bonitinho, né? E tem B. Os escravos podiam pertencer exclusivamente aos cidadãos e realizavam assembleias que defendiam seus direitos. Então, assim, não havia esses cidadãos defendendo os interesses aí dos escravizados, não. E principalmente nas assembleias. E tem C. A fonte principal de abastecimento de escravos, tanto em Roma como na Grécia,
era o comércio de tribos africanas. Essa é uma questão que, se não for atento, se não lembrar direitinho que se trabalhou nas outras aulas, nas aulas atrás, a gente vai lembrar que não tem relação com as tribos africanas. Os escravizados na Grécia e na Roma eram ligados por outras condições, né? Outros condicionantes para que isso acontecesse. Então, entender o sistema de produção. O sistema de produção era baseado na força do trabalho do prisioneiro de guerra. Olha aqui, no prisioneiro de guerra. Vamos atentar para esse item aqui. Esse sim os prisioneiros, um grupo era derrotado nas guerras, então eles eram tornados escravos, né? Ou questão de dívida. Então não estava ligada pela cor da pele ou trazidos da África, como aconteceu na nossa história, na história do Brasil. Os escravizados eram trazidos, né, de forma obrigatória e péssimas condições da África para o Brasil. Lá na Grécia e Roma não, eram outras condições, não pela cor que se escravizava. Quarta questão. Os gregos formaram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Eles absorveram muitos conhecimentos de outras sociedades, adaptando a sua própria cultura, e exerceram grande influência na formação do mundo ocidental. Sobre a sociedade ateniense, é correto afirmar que era dividido entre aristocratas, comerciantes, pequenos proprietários e camponeses, estrangeiros, e os escravos, item correto. Então, essa era a organização dessa sociedade. Havia somente aristocratas, comerciantes e estrangeiros? Não, havia também os escravizados, por isso item correto. Item C. Havia grande quantidade de escravos, todos eram negros? Definitivamente não. A gente viu na questão anterior que os escravizados eles não eram condicionados pela questão da cor da pele. Entender? Não havia escravos, havia sim escravos, e a mulher tinha mesmos direitos que os homens. Aí é demais, né? De acordo com o que a gente estudou, totalmente incorreto. Quinta questão. O povoamento da Grécia foi lento, durou quase 1000 anos. Vários povos de origem indo-europeia aí foram se estabelecendo: aqueu, eólios, jônios e dórios. Esses povos foram criando comunidades autônomas, que deram origem às cidades com independência política, chamada pelos gregos de polis. Apesar da mesma matriz de cultura, religião e língua, eles desenvolveram comunidades diferentes no plano econômico, social e principalmente político. A democracia grega, São Paulo. A partir do texto podemos concluir que as cidades gregas da antiguidade. Bom, essa quinta questão é uma questão bem voltada para a questão da própria leitura do texto, do enunciado da questão, né? Fazendo uma boa leitura do enunciado, dá para resolver essa questão com tranquilidade. Mas vamos para lá. Item A. Tinha o mesmo governo, porém, cultuavam deuses distintos. Não, eles cultuavam os deuses, eles eram politeístas. Aqui fala, apesar da mesma matriz de cultura, religião e língua. Então, a religião também era a mesma. Choque errado. Tem B. Estavam submetidos ao poder de um único imperador. Não. Tinha diferentes. Aí a gente volta também aqui para a questão. Desenvolveram diferente no plano econômico e social. Na economia, na sociedade e na política, eles eram diferentes. A independência, né? A sociedade de estados com poderes independentes. Item C. Apesar de possuir independência política, possui elementos em comum na cultura, na religião e na língua. Extremamente correto. Desenvolveram cidades com a mesma organização econômica e social. Você é só voltar aqui para o texto, Diferentes no plano econômico e social. Item incorreto. Então, o item correto da questão é o item C. No século V a.C., Atenas contava com cerca de 250 mil habitantes. É possível estimar que apenas 10% dessa população, cerca de 25 mil pessoas, era considerada cidadã. Então, vamos para o termo cidadã. A questão, vamos trabalhar aqui o termo cidadã. Conforme o texto acima afirma, apenas uma minoria da população ateniense era considerada cidadã. Portanto, podendo participar de decisões políticas.
Podemos explicar esse fato da seguinte maneira: em Atenas, apenas os soldados, que constituíam cerca de 10% da população, eram considerados cidadãos, podendo participar da Assembleia. Eu não posso dizer que somente os soldados podiam participar, podiam ser considerados, atender aí o que era ser cidadão, né? Então não era o soldado que resumia esses 10%. A minoria da população, formada por homens e mulheres descendentes de fundadores da cidade, é que tinha direitos políticos. Vamos prestar atenção, todos esses homens e mulheres fundadores da cidade, minoria, tinha direito político? Não tinha direito político. Mulher não tem direito político. E aquele que não é ateniense, nascido em Atenas, pai de atenienses, mãe de atenienses, não eram considerados cidadãos. E tem que ser apenas homens livres ou escravos que pagassem impostos eram considerados cidadãos em Atenas. Os escravizados, eles também não eram considerados cidadãos. Em Atenas, a maioria da população, formada por mulheres, escravos, estrangeiros e crianças, não era reconhecida como cidadão. Isso mesmo. A grande parte, a maioria, não era considerada cidadão. Então a gente volta para cá. Mulheres, escravos e estrangeiros. Crianças também não participavam. Item correto. 7ª questão. Independente entre si, principalmente pela dificuldade de comunicação, as cidades e estados gregos acabaram tomando características que aprofundaram suas diferenças. Para exemplificar esse tipo de situação, tomamos costumeiramente as cidades de Esparta e Atenas como um modelo capaz de mostrar claramente o rico mosaico cultural, religioso, político e econômico do mundo grego. Assinale a alternativa que contém corretas características de Esparta. Vamos destacar aqui o que a gente quer. Queremos características de Esparta. Quanto ao sistema político adotado e objetivos da educação na sociedade. Então, qual o propósito, qual era aí o projeto de Esparta? Como Atenas desenvolveu a democracia, em contraposição, Esparta desenvolveu a oligarquia. A educação ateniense era obrigatória e gratuita para todos os habitantes, a fim de formar bons cidadãos. Como Atenas, não. Diferente de Atenas, ele não tem o mesmo projeto social que Atenas tem. Então, Atenas está voltado para o desenvolvimento da democracia e Esparta para o desenvolvimento militar. Tem B. Esparta desenvolveu a democracia? Não. Quem está ligado ao desenvolvimento da democracia é Atenas, né? E tem C. Atenas, ao contrário de Esparta, desenvolveu o sistema oligárquico. Estimulou a educação voltada para a formação Atenas, ao contrário de Esparta, desenvolveu o sistema oligárquico. Estimulou a educação voltada para a formação de bom cidadão. Então, a gente vai estar essa questão aqui. Quem vai desenvolver a oligarquia, o sistema oligárquico é Esparta, não Atenas. Esparta oligárquica teve como característica o militarismo e o governo se responsabilizava pela formação de guerreiros. Corretíssimo, item D. Então, enquanto a Atenas estava voltado para o desenvolvimento de fato da democracia, das questões envolvendo arte, cultura, enfim, Esparta estava ligado para o desenvolvimento militar, para o aprimoramento militar. Formação de guerreiros. A gente vai lembrar daquela história do menino com 7 anos que é passado para a sua tutela é dada ao Estado, o Estado cria e faz com que esse menino se torne um guerreiro e para fazer parte do exército espartano, um imbatível exército espartano. 8ª questão. Esparta constituiu uma matéria de organização social a grande exceção na Grécia Antiga, em virtude da sua estrutura oligárquica e militarista. Quanto ao caráter da estrutura, pode-se afirmar que, vamos lá, os periecos, descendentes dos primitivos habitantes, controlavam todos os órgãos do poder. Não, gente. Quem controlava os órgãos de poder é o pessoal, os nascidos, os que eram considerados realmente espartanos. Então, caso não fosse como os periecos, eles não estavam aí na administração e no fronte de poder político de Esparta, não. Tem B. Uma intensa permeabilidade social possibilitava até os servos escravos
chegarem à condição de cidadão. Não, também não. Nem servos nem escravos chegavam à condição de cidadãos. Item C. A educação visava o desenvolvimento físico e a destrezas indispensáveis aos soldados. Estendia todas as categorias sociais. Ok, então a sociedade espartana ela estava voltada em todos os seus aspectos, em todos os seus segmentos para a questão militar, desenvolvimento do menino. O menino era dado ao Estado para ser um bom guerreiro, a menina era criada para ser uma boa mãe de um guerreiro, enfim, todas as questões voltavam, tinha como objetivo final fazer com que os espartanos se tornassem cada vez melhores militares. Uma minoria, os ilotas, detinham usufruto de terras. Os ilotas não, né? Trabalhavam, né, para o Estado. Usufruto das terras agrícolas recebia educação destinada para formar bons soldados. Então, eles não tinham usufruto da terra. Então, a questão correta o item correto nessa questão é o item C. Vamos para a nona questão. Péricles, governante de Atenas no século V a.C., enaltecendo as glórias da democracia ateniense, declarou: o poder está nas mãos da minoria, mas de todo o povo, e todos são iguais perante a lei. Na prática da vida política ateniense, a ideia de democracia na época de Péricles, diferentemente da atual, significava o quê? Os habitantes nas cidades, ricos e pobres, homens e mulheres, podiam participar da vida política? Definitivamente não, né? Então, ricos não poderiam, pobres não poderiam participar e nem mulheres poderiam participar. Os escravos possuíam direitos políticos porque a escravidão constituída de dívida era temporária. Então, eles não tinham direito político, as pessoas escravizadas. Os direitos políticos eram privilégios dos cidadãos e vetados aos metecos, escravos e mulheres. Corretíssimo. Professora, relembrando, metecos eram os estrangeiros, né? Então, eles não tinham direitos políticos. Entendeu? Os metecos tinham privilégios políticos? Não tinham privilégios políticos, não. Então, item correto. Qual é o item correto dessa questão, professor? O item C. 10ª questão. A respeito das classes que compunham a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que os plebeus podiam casar-se com membros das famílias patrícias, de forma pela qual conseguir quitar suas pendências, dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. Não, essa ascensão social nem é só depois da lei de Canulé na República onde é questionada o casamento entre plebeus e patrícios, mas até então aqui os plebeus eles não podiam casar-se com os patrícios. Tem B. Os plebeus compunham a classe formada pelos artesãos e que alguns conseguiam enriquecer por meio de comércio, atividade que lhe era permitida. Isso mesmo. Item correto. Os clientes eram estrangeiros, acolhidos pelos patrícios e transformados em escravos. Não, viu, gente? Vamos aqui observar. Os clientes eles não eram escravizados, eles eram libertos. Os patrícios foram igualados aos plebeus? Definitivamente não. Os patrícios eram os beneficiados, eram os bem-nascidos, faziam parte da aristocracia. Os plebeus estavam aí na base da sociedade, aí, exercendo aí a força da mão de obra, o trabalho. 11ª questão. Durante a República Romana, a escravidão aumentou consideravelmente sua importância na sociedade e na economia, contribuindo para a crescente dependência da República Romana em relação à mão de obra escrava. A dependência da mão de obra escrava na República Romana devia-se o quê? A dependência de mão de obra, vamos só grifar aqui o que a gente quer saber. A dependência da mão de obra escrava na República Romana. A expansão das grandes propriedades e o aniquilamento do pequeno expansão das grandes propriedades e o aniquilamento da pequena propriedade rural. Não a grande ocupação dessas pessoas que eram escravizadas não era pequena propriedade rural. A gente vai lembrar da grande extensão que compunha aí o Império Romano. As guerras de conquistas empreendidas por Roma, pelas quais contribuíram decisivamente pelo predomínio da relação de trabalho. Item correto, a gente vai lembrar que
é o grande projeto de extensão, projeto de os limites territoriais de Roma, né, imensos, e eram, cada vez que eles conquistavam mais territórios, eles conquistavam também mais escravos. Então, a fonte dos escravos, a fonte da mão de obra escravizados em Roma, era devido a essas conquistas. A inexistência de mão de obra livre, não, o fato de ter escravizado não significa dizer que não tinha mão de obra livre, né? Os conflitos entre patrícios e plebeus pela luta da terra. Isso não era o que gerava, isso não era o que dependia aí a mão de obra escrava em Roma. Vamos para cá. A Lei das 12 Tábuas, código de normas escrito fundamental na história de Roma, teve sua criação condicionada pelo contexto sociopolítico. E tem a das revoltas dos escravos, é no período monárquico. Não é no período monárquico, a gente vai falar dessas reivindicações muito mais fortes no período da República Romana. E tem da vitória jurídica da aristocracia contra a realeza. Não é contra a realeza essa vitória e essa disputa, não é basicamente contra a realeza, mas sim contra os plebeus. Das lutas entre patrícios e plebeus durante a República, corretíssimo, muito bem. E a gente vai lembrar, né, que os plebeus, eles tinham aí, eles participavam das guerras, participavam das conquistas, mas não participavam dos benefícios da sua luta. Então, eles fortaleceram aí seus questionamentos em relação aí às tomadas de decisão do Império Romano. Das invasões dos povos bárbaros no princípio do Alto Império, não tem a ligação ainda não com as invasões bárbaras. 13ª. A fim de controlar as inúmeras revoltas dos escravos e o descontentamento popular entre plebeus, o imperador romano Otávio Augusto adotou a seguinte medida: a adoção do primeiro triunvirato e a concessão da cidadania aos plebeus. Otávio Augusto, ele é resultado já do segundo triunvirato, né? Então, item incorreto. Redividiu as terras e criou novas colônias para acabar com a desocupação da plebe urbana e atraí-la para o trabalho rural. Não é definitivamente essa decisão que ele toma aí no período em que ele está no poder, que ele é resultado do segundo triunvirato, do período aí do Império Romano. Determinou que os latifundiários fossem obrigados a empregar pelo menos um terço dos trabalhadores livres. Não tem essa determinação também. Usou uma política chamada pelos romanos de pão e circo, na qual o governo organizava os espetáculos públicos, onde se distraía das porções de trigo, distribuía as porções de trigo à população. Item correto, a gente destaca aí o pão e circo, a política aí de alienação, que vez ou outra eu trabalhei o conceito de vocês e quis também cobrar esse conceito na atividade avaliativa de vocês, que é o conceito que fala um pouco sobre a alienação da sociedade que mais precisa, né, e que são prejudicados pelas má administração. Então, para que elas não reivindicassem, para que elas não reparassem, desse tanta notoriedade o que estava sendo administrado de forma incorreta, botassem atenção para outros assuntos. Então, a política aí pão e circo, né? É uma forma de alienar as pessoas para que elas não participem dessas discussões extremamente importantes da sociedade. 14ª questão. O reino de Kush foi o berço onde se desenvolveram importantes civilizações. Desculpa aí o erro aí que tá da digitação e culturas. Teve um papel determinante como elo cultural de diferentes povos do Mediterrâneo e aqueles da África subsaariana. Dentre suas características destaca-se o modo como o rei era eleito, o papel da mulher na política. Assinale essa afirmação. Como o rei era eleito, era diferente, né? São dois tópicos aí bem importantes do reino de Kush. A forma como o rei não era eleito de uma forma hereditária, na verdade não se chegava ao poder de forma hereditária, que era bem comum, chegava por meio das decisões das comunidades, junto também com a escolha que eles faziam com a semente, com a leitura de semente, que era a prática cultural e tradicional da sociedade deles. E a mulher se dava muito importante, sociedade chamada matriarcal, que a mulher ela não era vista de uma forma submissa, mas uma mulher que participava, que tinha uma visão política e poderia colaborar com a sua visão política. Então, dentre esses itens, o item mais correto é o item... Mais correto é ótimo, né? O item correto, no caso, é o item B,
que é falando da aproximação que o reino de Cush tem com o Egito. Então, a gente também, lembrando da nossa aula passada, que historicamente o Cush dominou o Egito por um tempo e o Egito dominou o Cush, enfim. Então, essa aproximação, essa organização aí tem essa ligação entre o reino de Cush e Egito se pode ver pela própria lá em reino de Cush. Tem as pirâmides, que é um elemento cultural do Egito. E como também no Egito tem elementos culturais, produtos que eram comuns lá no reino de Cush. Enfim, demonstrando aí que havia um intercâmbio cultural entre esses dois povos. Tem questão 15. Quem representava o poder exercido pelas Candances? Bom, as Candances eram chamadas rainhas-mães, né? O conceito aí do reino de Cush. Então, quem eram as Candances? Eram deusas, virgens de Alicarnasso, esposas de Faraó. As Candances, elas eram as rainhas... As Candances eram rainhas da Núbia, responsáveis pelos cultos religiosos, diplomacia e, em alguns casos, pelo comando do exército. Então, aí destacando o papel da mulher como não apenas alguém que estava à margem das decisões, mas como alguém que estava à frente dessas decisões. A sociedade matriarcal, com grande importância que se dava o destaque da mulher. Então, meus queridos, resolvendo aí essas 15 questões, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham acertado grande parte das questões. E no mais, a gente se encontra aí no Meet, tá bom? Fiquem bem, estejam bem, até nosso próximo encontro.